Olá, eu sou Marcos Deben, gerente de produtos da linha Performance e Terminação da Zoetis. E hoje vim aqui aprofundar um pouco mais sobre um tema de muita relevância dentro da pecuária como um todo, que são os problemas de casco ligados à lucratividade. E para falar um pouco mais da importância desse tema, receberemos aqui hoje o gerente técnico da Zoetis, médico veterinário, doutor em ciências clínicas veterinárias, Chester Batista. Seja bem-vindo, Chester. Bom tê-lo conosco. Olá, Marcos, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho mais para o nosso amigo pecuarista e debatendo sobre esse importante assunto aí, relevante para a pecuária como um todo. Que bacana, Chester. A tua experiência técnica de campo é muito importante para trazer à luz aos principais pontos críticos desse assunto, mitigando os prejuízos econômicos. Como primeira pergunta, gostaríamos de saber quais são os pontos econômicos causados por problema de casco no gado de corte. Então, Marcos, os problemas de casco no gado de corte eles são super amplos, né? Então, acho que passa. Então, inicialmente, vamos falar lá da cria, né? Então, toda vez que tem os animais com problema de casco na criação, tem um menor deslocamento dos animais, então menor consumo de alimentos e, consequentemente, pode ter uma influência negativa então, no processo reprodutivo como um todo. Os animais que estão perdendo score de condição corporal, então eles têm um balanço energético negativo, geralmente eles têm uma tendência a ter uma fertilidade mais baixa. Então esse é o primeiro ponto, então fertilidade alterada. O segundo ponto de suma importância, a gente já sabe como um todo, Marcos, é que os problemas de casco ele afetam de forma direta o sistema imune. Então toda vez que tem um animal debilitado, com consumo de matéria seca inadequada, né? Porque ele não consegue caminhar para prender o alimento. O animal de corte, então ele tem que ir atrás do alimento. Se ele não consegue caminhar, ele não consegue se alimentar e ele não tem os nutrientes necessários para o sistema imune. Então as demais doenças vão se abater. Esses são dois pontos de forma quase como indireta. E tem os pontos diretos, então, que são quais? Para os animais de corte, os animais que estão em engorda, né, no pasto em engorda, ou até mesmo no confinamento, a gente tem o problema, o impeditivo do consumo alimentar. A gente sabe que os animais de pasto, no corte, no pasto, eles não conseguem aprensar todos os alimentos que necessitam, eles não conseguem atrás comer o alimento que necessitam, porque o sistema locomotor impede eles caminhar e prensar e comer. Tá? Então eles têm um desempenho inadequado na carcaça, então eles não conseguem ganhar o peso que necessariamente eles precisariam ganhar. Esse é um problema. Já para os animais em confinamento, eles têm esse mesmo problema, então eles não conseguem, às vezes, consumir todo o alimento, mas muitas vezes o que a gente vê não é isso, até eles conseguem se alimentar, consumir todo o volume proporcional, mas eles não têm o mesmo desempenho de carcaça que um animal que está comendo de forma regular e consegue caminhar de forma regular. Por quê? Porque o animal que tem problema de casco, a gente sabe que ele vai no coxo, ele come um volume de frequência maior. E essa frequência então, gera então, a produção e absorção dos nutrientes, mas não de uma forma tão adequada. Isso compromete então, o desempenho de carcaça. Então esses são os pontos aí que levam, então, os primeiros pontos que levam então, ao baixo desempenho do animal como um todo. Muito bem abordado, Chester, e realmente é um problema que devemos ter o máximo de atenção. E gostaria de aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, perguntando a você quais seriam os principais vilões causadores desses problemas de casco em uma fazenda, e se são os mesmos durante todo o período do ano. Então, Marcos, essa é uma ótima pergunta para entender um pouquinho mais de epidemiologia, né, e como a gente consegue trabalhar esses agentes. Basicamente, os agentes infecciosos eles são o mesmo ao longo do ano, mas não necessariamente os mesmos problemas são os mesmos ao longo do ano. Então, vamos dar a seguinte ideia. A gente tem bem demarcado em grande parte do Brasil, o Brasil central, então se concentra grande parte da criação de bovinos, então de corte. A gente tem uma estação das águas e uma estação seca. Então os problemas eles são um pouquinho distintos entre as estações. Toda vez que tu pega a estação das águas, a gente tem uma tendência maior a ter problemas por agentes infecciosos, problemas de casco, lugar de corte relacionados a agentes infecciosos. Então a gente pode citar o Fusobacterium microforum, o Dictyobacter nodosus, as próprias treponemas, né, as frieiras, então, são exemplos de agentes infecciosos e que ocorrem e se propagam numa maior quantidade quando a época está mais úmida, então na época das chuvas, na época da umidade, então que são aqueles pés mais inflamados, inchados, então que eu tenho problemas ali com dor, então, e os animais não conseguem se locomover. O segundo ponto, então, seria a época da seca, né, então é a época que não, a época da baixa então, fluviosidade no Brasil como um todo, então, quando eu tenho problemas mais relacionados a problemas inflamatórios, problemas, vamos dizer assim, inflamatórios nutricionais.
que são o que tem relação com a nutrição dos cascos. Então, o casco, por mais que ele seja um tecido não inervado, ele é vascularizado de uma forma indireta, mas ele tem uma vascularização, ele não tem inervação, ele não tem sensibilidade. Então, a queratina, mas ela tem vascularização, ela tem uma vascularização, uma chegada de nutrientes de forma indireta. E o que acontece? Na época da seca, então, quando tem uma nutrição inadequada, nem todos os nutrientes chegam para compor os cascos. Eles são super importantes na composição e no fortalecimento dos cascos. Outro fator importante que a gente sabe que acontece na época das secas, a higroscopia, que a gente fala, é a quantidade de água então, que tem dentro do casco, então da queratina, ela diminui, porque o ambiente como um todo está seco. E esses dois fatores predispõem que as rachaduras dos cascos. Então é comum a gente ver nos bovinos de corte as rachaduras verticais dos cascos. Então a rachadura do casco vem de cima a baixo, então aparando o casco. O que acontece? Não é um problema de forma direta. O problema é que quando tu abre, tu racha a queratina, racha aquele estojo bordo, que é a proteção do casco como um todo, tu tem a entrada das bactérias. Em segundo momento, tem uma colonização. Então, aí está o problema. Então, o problema está super relacionado, então, à questão na seca, então, na questão higroscópica, mais a nutrição inadequada dos cascos. Então, 2 pontos. Então, processos mais inflamatórios, nutricionais, relacionados à seca, e processos mais infecciosos relacionados na época das águas. É impressionante quantos são os desafios e a complexidade nesse assunto. Acredito estar sendo muito interessante para os nossos clientes pecuaristas entender um pouco mais sobre isso. Sendo um pouco mais direto, Chester, como poderíamos resolver o problema já instalado na fazenda? Então, Marcos, para o problema já instalado, então, a gente sabe que toda vez que tu não intervém no problema instalado, tu corre o risco, inclusive, da perda do animal, né? Então, se o problema for se agravando, então o processo infeccioso, inflamatório, como um todo for agravando, vai comprometer no pé, o animal pode chegar no estado que ele não vai conseguir mais se locomover e usar aquele membro. E a gente sabe que os animais quadrúpedes, eles demandam muito dos membros, então, de alguns dos membros, então, para fazer o equilíbrio, a absorção do alimento e a própria locomoção, a sobrevivência do animal, defesa contra predadores e tudo mais. Então, faz-se necessária uma intervenção sobre esses animais, tá? E a intervenção, ela deve ser, então, baseada no quê? Primeiramente, levantar, avaliar o pé, então, avaliar o membro afetado, então, com uma toalete curativa, que a gente fala, né? Ver se há necessidade de tirar algum ponto de queratina, então, que esteja comprometendo o casco, que é a pisada do animal. Então, essa é a primeira coisa, então, é fazer a avaliação do sistema locomotor, ver qual é o membro afetado. A segunda, então, fazer uma toalete, então, para um profissional, especialista em casco, então, adequado a uma pessoa entendedora dos problemas de casco. Então, fazer essa toalete curativa é o primeiro ponto. E o segundo é tratar, se necessário, então, com os antibióticos. Então, é conduzir com antibiótico mais assertivo, então, como exemplo, então, a tulatomicina, que é um antibiótico super específico para problemas de casco, com uma alta eficiência. Então, conduzir para matar, então, essas bactérias, caso eu tenha um processo infeccioso instalado. Esses seriam os 2 pontos iniciais. O terceiro ponto junto é promover uma analgesia para uma qualidade, um conforto e bem-estar maior dos animais. É super importante para quê? Para ele consumir mais alimentos, ele voltar então a se locomover normalmente, inclusive melhorar o influxo sanguíneo para o casco afetado. Isso é interessante, porque como o casco, o sangue, ele vai se acumulando a porção distal dos membros, uma das formas de bombeamento da volta do sangue, né? Então a troca do sangue arterial para o sangue venoso naquela região dos cascos é através da própria locomoção. Toda vez que o animal pisa, ele encosta, toca o membro ao solo, ele vai empurrar então como uma forma de bombeamento reverso, então o sangue para cima, então no sistema, e eu vou ter uma nova oxigenação com sangue então reoxigenado, então com células de defesa e tudo mais. Então fazer essas coisas, cuidar então, primeiramente, fazer uma toalete bem feita. Segundo ponto, tratar com antibiótico específico, antibiótico de eficácia comprovada, e o terceiro, promover a analgesia do animal, são fatores super importantes para eu tentar resolver e mitigar esse problema dos animais. Pelo jeito, quando o problema já está instalado na fazenda, o desafio é grande e dispendioso, hein, Chester? Mas teríamos algumas sugestões preventivas para passar para os nossos amigos a fim de minimizar essa intervenção curativa massal? Marcos, então essa resposta, vamos dar ela em partes, né? Então acho que tem alguns fatores que são super importantes então para mitigar isso. Então o primeiro deles é os fatores nutricionais. Então fornecer os nutrientes adequados aos cascos, então é super importante. Esse seria o primeiro ponto, tá?
O segundo ponto, então não menos importante, mas super adequado também, é combater os agentes infecciosos através do Pediluvio. O Pediluvio é super importante, ele combate de forma direta, então, de forma massiva e eficaz, os principais agentes, como, por exemplo, então, as treponemas e o Fusobacterium necrophora. Então, são agentes super que a gente encontra naturalmente nos cascos, né, e são super comuns de encontrar, e o Pediluvio combate muito bem. Então, e o terceiro ponto é, caso necessário, eu tenho um surto por algum agente super específico, então eu abrir mão de alguma vacina específica para aquele agente em especial. Então, recapitulando, os 3 pontos seriam: ponto nutricional, então super importante, então cuidar a questão nutricional com prevenção. O segundo ponto, fazer um Pediluvio de forma adequada, então ter uma regularidade de Pediluvio se eu estou enfrentando os problemas, seja ele uma vez por semana, 2 ou até mesmo 3 vezes por semana, e se necessário ter um agente super específico, eu abrir mão de alguma vacina específica para aquele agente em ocasião. Muito interessante o que foi explicado por você, Chester, e vale ressaltar quanto isso pode ser decisivo entre a lucratividade e não na atividade. Teria alguma dica a mais, algum comentário para passar para os nossos telespectadores, por favor? Então, Marcos, como dica aí extra aí, a gente está falando cuide bem dos problemas de casco. Tenham eles como sendo algo importante da fazenda, porque eles afetam de forma direta, então, no desempenho dos animais. Então, leve essa mensagem para casa. Os problemas de casco são tão importantes quanto é a reprodução e quanto é a nutrição de forma direta como um todo. Então, cuide dos problemas de casco. Então, faça uma boa nutrição dos animais. Então, caso o animal tenha alguma patologia, então, faça o tratamento de forma adequada, com medicações adequadas, e caso vocês tenham uma incidência muito grande, trabalhem também a prevenção. A prevenção é super importante, que ela passa pelo Pediluvio, pelos fatores nutricionais e por outros fatores como uma vacinação específica. Então, levando essas 3 mortes para casa, aí, vocês conseguem de forma eficaz aí, ter sucesso no controle dos problemas de casco, visto que eles impactam muito, desde o consumo de alimentos e problemas reprodutivos, até passam por novas doenças, outras doenças incorrendo do sistema imune, então afetado por esses problemas de casco de forma indireta, até mesmo pelo desempenho de carcaça, que eu quero no final, então que eu vou ter um comprometimento do desempenho de carcaça. Que legal, Chester! Muito obrigado por contribuir conosco com toda essa explanação e ensinamento, e espero que nossos amigos pecuaristas tenham aproveitado e aprendido um pouco mais sobre esse tema. Beleza, Marcos? Eu que agradeço pelo convite para estar aqui falando com o nosso amigo pecuarista sobre esse tema tão relevante que são os problemas locomotores do gado de corte. Acho que eles impactam de forma brutal, então eu acho que a gente conseguiu conduzir e trazer uma informação relevante ao nosso amigo pecuarista que está aí do outro lado, para ele ter sucesso na fazenda dele. Muito obrigado pelo convite. Queridos amigos, agradecemos a parceria e confiança de todos os pecuaristas nos nossos produtos e nas Zoetis, que contribuem para a saúde animal há mais de 65 anos. Obrigado e até o próximo bate-papo sobre saúde.